Eu não acredito, gente, que de Lucas nós estamos no estudo 30. Gente, 30, eu me dei conta outro dia, ontem, a hora que eu fui fazer esse. Gente, nós nem chegamos no último capítulo e nós já fizemos 30 estudos de Lucas. Né? Lucas, ele é muito minucioso, né? Tem muita coisa escrita. Então, por isso que a gente está... Mas agora vamos andar um pouco mais rapidinho, certo? Nós estamos no capítulo 14, e a primeira coisa que eu quero, que a gente vai ler, né, que foi a cura de Jesus, aí já começa aquele bate-boca lá com o pessoal que queria pegar ele na esquina, né? Então, pegar ele em contradição, tá? Esse povo não descansa. Aí você fala assim, ai, mas era o povo daquela época, gente, até hoje, que nem conhece a Bíblia direito, pega uns fatos assim, só para agredir, só para atacar, tá? Nem sabe do que está falando e vem fazer isso. Então, imagine pessoalmente com Jesus como que era, né? Porque Jesus veio mostrar um outro lado, um lado diferente da lei. Eles eram, até hoje, eles são muito assim na lei. E Jesus veio simplificar a lei. Ele não anulou nada da lei. Ele só simplificou e resumiu os mandamentos em 10. Tá? Eram 10 e ele resumiu em 2. Amarás o seu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Se você fizer isso, tá tudo beleza. Então, ele veio com essa leitura. Para quem não assistiu Chosen, eu que sou suspeita, que eu sou apaixonada por eles, eu acho que assim que tá muito bom. Eu tô louca para ver a 4ª temporada, porque eles mostram um Jesus que eu acredito que era. Um Jesus bem-humorado, um Jesus que batia papo, um Jesus que amava intensamente, mas também se divertia. Outra coisa, vocês sabiam que os apóstolos todos eram adolescentes? Olha, eu estava vendo um estudo essa semana disso. O mais velho era o Pedro, que ele era casado, mas ele não devia ter mais do que 22 anos, tá? E o resto era tudo criançada. Aí você entende porque a atitude dos discípulos, assim, é meio conturbado. Jesus um dia falou assim, para tudo, vai todo mundo embora, eu vou fazer tudo de novo, né? Porque ele já estava surtado. Então, olha só, outra prova de que eles eram adolescentes, pegador chega lá para Jesus e fala assim, e aí, quem vai sentar do seu lado? Quem vai ser o primeiro? Gente, isso é coisa de criança, né? E aí, se fala somente que João era criança, mas era adolescente, mas eu estava vendo estudos que todos eram, tá? Então, isso é muito legal a gente saber, porque aí você olha de outro jeito, né? Então, um Jesus com jovens, ele não podia ser um velho carrancudo que não ia virar, porque ele veio para se misturar com o povo, para poder atingir todo o povo. Então, na boa, Jesus fazia piada, Jesus brincava, Jesus ia em festa, ele se divertia e tinha a turma dele, né? Tinha a galera dele, que tinha um monte de pessoas, mas tinha, assim, os membros da diretoria, que era os 12, tá? Então, nós vamos lá. Aqui nós vamos começar que Jesus foi convidado para um jantar. E é legal, porque aqui existe até aula de etiqueta. Quando a gente diz que a Bíblia tem de tudo, tem até aula de etiqueta. Tem receita de bolo, tem noções de engenharia, onde construir casa, e vamos encontrar aula de etiqueta. A Bíblia é realmente o máximo, completa. Então, vamos lá. A pergunta número 1, para quem está acompanhando a gente pelas perguntas, diz o seguinte: antes de curar, qual foi a atitude de Jesus? Vamos ver 14, de 1 a 6, que diz o seguinte: aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa dos principais fariseus para comer o pão, eis que o estavam esperando, observando. O que foi isso aqui? Foi um que chamou um dos principais, então, era um fariseu, convidou Jesus para um jantar, tá? Então, aí o que acontece? Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Vamos lá, o que é hidrópico? Hidropsia é uma doença que ajunta líquido em qualquer cavidade ou no tecido, tá? Então, eu tinha um primo que ele tinha a cabeça dele enchia de líquido, tinha que tirar. E olha, o cara tá vivo até hoje, firme e forte, tá? Ele tinha uma cabeça grande assim e ajuntava líquido. Essa doença, ela é causada por uma bactéria. Deixa eu ver o nome dela aqui. Aeromas punctatus, que é a bactéria, tá? Então, já que ela é uma bactéria, normalmente aparece em feto, mas de repente pode aparecer em crianças, tá? Adulto não se tem noção de um adulto ter pego isso, porque a própria
sistema imunológico, combate. Então, o que nós vemos aqui? Ele era um homem que era hidrópico, e naquela época, nós sabemos que as noções de ciência e de medicina eram bem primitivas, então qualquer pessoa diferente já era isolado, era envergonhado, então ele devia ter acúmulo de líquido, não fala exatamente se era na cabeça ou se era dentro do corpo, mas devia ter um volume maior, tá? Então, essa doença, né, a hidroxia, tá? Mais comum em bebês, em feto, e pode criança pequenininha, depois grande aí já passou batido. Mas voltando a Jesus, ele estava nesse jantar e apareceu um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não ilícito curar no sábado? Não, Jesus também cutucava, tá? Porque ele sabia que tinha a galerinha toda lá, era um sábado, ele foi convidado para um jantar. Apareceu esse cara doente. E aí, o que ele perguntou, antes de curar o cara? O que vocês acham? Que é lícito ou não é curar num sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, o curou e o despediu. Então, eles não falaram nada, Jesus chegou, curou e, né, go home, vai para casa. E aí, a seguir, lhe perguntou: qual de vós, se um filho ou um boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo sendo em dia de sábado? E ninguém respondeu nada. Então, eu amo assim, as colocações de Jesus, que ele faz umas perguntas, ele coloca de uma maneira que os caras não têm como responder. E mesmo assim, ele sabia que era um projeto, já era o plano, já estava tudo escrito, ele sabia tudo que ele ia passar, mas ele faz com maestria, tá? Então, ele colocou as coisas de uma forma para eles calarem a boca mesmo. Então, o que ele exemplificou? Um filho ou um boi, para você ver que, para aquela turma, o filho e um boi que é o mesmo peso. E se bobear, o boi é mais interessante, porque enquanto o filho gasta dinheiro, o boi ajuda a ganhar, né? Então, acho que é por aí. Mas aí ele pergunta: se algum do seu animal cair no poço, se você, e é sábado, você deixa morrer lá até domingo. Todo mundo ficou quieto, tá? E aí, a pergunta 2 diz o seguinte: qual a aplicação desse texto na nossa vida como convidado? Olha que louco isso aqui. Vamos prestar aula de etiqueta. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Bom, então você já vê que o pessoal já estava sem educação, né? Não precisa ser que nem tão educado, que às vezes você chama para jantar, fica o povo uns 5 minutos, todo mundo de pé, esperando o primeiro sentar, né? E ninguém senta. É muito engraçado, isso aconteceu aqui na minha casa outro dia. Então, esse aqui era exatamente o contrário. Todo mundo foi pegar os primeiros lugares. Aí, Jesus, em vez de pegar e dar uma dura assim, não. O que ele fez? Ele conta uma parábola. E ele diz o seguinte: quando fores convidados para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, diga: dá o lugar a esse. Então irás envergonhado, ocupar o último lugar. É uma noção de etiqueta e de salubridade mental, porque você já pensou, você sentar no lugar, aí vem alguém e fala assim: não, esse lugar aí não é para você, não, é para o outro que é melhor, vai lá para o final, queima a cara, né? Bom, aí ele diz assim, aí ele começa com a aula de etiqueta. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima, e ser-te-á isso uma honra diante dos demais convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Eu vejo muito acontecer isso quando nós vamos visitar a igreja. Eu com meu marido, a gente visita muita igreja, né? E meu marido é grandão, né? Então ele sempre senta atrás. Mesmo que ele vá pregar, ele senta atrás. Sempre vê alguém chamando para ir para frente. Mas você já pensou se a gente sentar lá na frente e chegar e falar assim: não, esse lugar aí é para o outro, né? Tá com fundão, então queima a cara, né? Então eu acho que nós aprendemos nisso aqui. Então você vai numa casa, você vai numa festa, sempre se coloque como uma pessoa mais afastada, se reserva o direito de você ficar na sua para que o outro te convide para vir para frente, tá? Então é muito mais honroso isso do que se você for e tirado e barrado no baile. Já pensou? Então vamos lá. E aí ele falou isso, é uma lição para quem? Para os convidados. E agora ele vem com a lição para o anfitrião. Disse também ao que havia convidado:
Quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. O que acontece aqui, tá? Nós sabemos que naquela época tinha, gente, era tudo mais restrito, né? Então, quando a pessoa era convidada para dar um banquete, era servir comida, que nem é hoje, né? O que ele está falando? Não convide as pessoas que vão poder te retribuir. Convide, a quando dá o banquete, convide os pobres, aleijados, coxos e os cegos. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te, a tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Então, isso não está dizendo para você não fazer uma festa em casa, tá? Você pode fazer a festa e pode convidar as suas pessoas, os seus parentes, os seus convidados, sem problema. O que ele está dizendo aqui não é favor nenhum você convidar alguém que possa te convidar. É a mesma coisa de você dar uma oferta, tá? Você vai semear em qual ministério, você vai semear para qual igreja, vai semear para qual pessoa. Então, você tem que ver isso. Se você vai dar pensando no retorno, tipo, amanhã ele pode me ajudar, então, para Deus aí, realmente não teve muito valor. Então, ele diz o seguinte, você receberá na ressurreição do justo a tua recompensa, se você fizer sem olhar para quem, tá bom? E aí vem a pergunta 4. A que Jesus se referiu nessa parábola? Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disseram, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, presta atenção, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados, vinde, porque já está tudo preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo, preciso ver. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro diz, comprei 5 juntas de boi, vou experimentar, não sei o quê. E o outro, eu casei, por isso eu não posso ir. Para você ver que aqui ele está falando que é uma ceia, não é uma janta, é um evento, porque durava o final de semana. Você sabe que festa para judeu? Vai, né? Então, ele convidou os amigos e cada um teve uma desculpa, tá? E o outro, eu casei-me, não pude ir. Voltando o servo, contou tudo ao seu senhor. Quer dizer, ele preparou a jantinha, uma big de uma ceia e não tinha convidado. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois de disso isso, o servo, Senhor, está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados, porque nenhum dos que foram convidados. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? E aí vai ter até tem essa história que ainda é até mais complicadinha de entender, e eu vou tentar, não sei se agora a gente vai tentar explicar o que acontece aqui. O que acontece? Você fez um jantar, aqui é uma festa de um final de semana inteiro, e os amigos dele não deram bola. Quantas vezes você faz algum evento, não vou nem falar de janta, vamos falar de outras coisas, convida os seus amigos e ninguém vem. Então, aí você fica pensando assim, minha popularidade está em crise, né? Porque não deram bola. Aí o que Jesus fala? Aproveita isso e convida os outros. Aí eu te pergunto, quem teria coragem de fazer um jantar de aniversário, por exemplo, chiquérrimo, e botar morador de rua dentro da sua casa? Vamos falar a verdade, não precisa nem falar, tá? Complicado isso. Você faz uma festa para os seus amigos íntimos, nenhum vai, e você pega e chama o pessoal da rua, os aleijados, os coxos, os pobres e os que não têm casa, tudo para vir comer na sua casa. Então, o que acontece aqui? Muitas vezes, o que Jesus está dizendo aqui não é que você não pode fazer jantar com seus amigos, não. É que muitas vezes você é mais amigo do que o outro é seu, tá? Então, ele disse que o cara fez a festa, convidou todo mundo e ninguém quis ir, tinha uma desculpa. Então, eu te digo, às vezes, nós somos muito mais amigos das pessoas do que as pessoas são da gente. E a gente se magoa. E aqui ele está falando exatamente o seguinte, se isso acontecer com você,
Não turbe o seu coração. Vai e oferece àqueles que não são tão próximos. Quem sabe você vai encontrar um amigo mais fiel no meio de quem você menos espera, né? Então, é interessante a gente pensar dessa forma. Porque esse negócio de festa, nós, mulherada, por exemplo, quando você sabe que vai receber alguém, você capricha até nos guardanapos, é aquela coisa toda. Aí não vem ninguém. Ninguém. Aí você fica pensando, é um choque, né, com a realidade. Eu não tenho amigo. O pessoal não tá nem aí comigo, cada um tá com a sua vida. E isso, às vezes, é verdade, meu problema nem é seu, é o corre-corre. E eu vou falar para vocês, depois que eu mudei para cá, para os Estados Unidos, eu entendi muito mais isso. Primeiro, tudo é longe, tá? E aqui a carga de trabalho é pesado, o horário é pesado. Aqui não tem quase folga, o pessoal trabalha para caramba, e quando tá em casa tá cansado mesmo. Então, eu acho que isso aí foi escrito para cá, tá? Que aí, assim, só vai quem tá muito afim mesmo, porque o horário e a situação não colabora, né? E aí, Jesus vem falar da principal característica do verdadeiro cristão. Então, vamos lá. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, sua mãe, a mulher, os filhos, irmãos e irmãs, ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, tá? Esse texto ele é colocado de uma maneira bem errada, sem contexto, tá? Aqui está dizendo o que Jesus está falando. Não é para você brigar com todo mundo, sabe? Vestir uma roupa de santo. Ai, agora eu vou seguir Jesus, vocês são tudo pecadores. Ó, bata o pau da sandália, porque, gente, quem é do contra, o que mais tem é versículo para usar numa hora dessa, até tudo fora de contexto. Então, o que Jesus falou? O que vem a ser isso que Jesus falou. Se você vem, aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, os membros da sua família. O que é? Se eles não concordam, se eles não entendem o ministério. Então, nós temos que chegar uma hora de equilibrar em que ponto que eu estou na vida. Isso não está dizendo para você brigar com a família, mas o que é a prioridade para você? O que se chegar exprimindo assim, quem que você vai optar? Quem que você vai seguir? Então, aonde que está embasada a sua fé? Então, não é para você brigar com pai e mãe. Aqui está dizendo se eles forem contra o seu chamado. Só que aqui tem um versículo que é muito delicado e assim muito debatido hoje em dia, porém sem mencionar, que é o seguinte: qualquer um que não tomar a sua cruz vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí você fala, aí você chama o marido de cruz, né? Acho que os mais chamados de cruz são os maridos, as esposas, né? Patrão. Aqui não é isso. Quantas vezes nós vamos falar, por exemplo, existe homossexuais, certo? Ai, mas eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Eu ouvi uma entrevista do Ronaldo Esper, que é um cozinheiro, não, costureiro, bam, convertido. Quando eu vi essa entrevista, ele tinha mais de 70 anos, e ele falou: Eu nunca gostei de mulher, mas agora que eu encontrei a Cristo, eu não vou nem atrás de homem, eu carrego a minha cruz e paciência. Então, e a entrevistadora cutucando, mas a sua natureza, tudo. Eu falei assim: eu não tenho natureza. A minha natureza agora é o Senhor Jesus. E isso é o que eu tenho que carregar. Então, muitas vezes, eu não sei qual que é a cruz que você tem que carregar. É muito fácil você jogar pessoas no lugar da sua cruz. Falar, eu tenho que carregar meu marido, que é cachaceiro. Não. De repente, é uma coisa sua, que você tem, é o seu eu, que você tem que crucificar todo dia. Existe essa expressão de eu quero, o que você vai fazer? A cada dia é um desafio. É um desafio. Eu vou seguir a Cristo. Mas isso não acontece com todo mundo? Cada um, o Senhor trata de uma maneira. Eu não sei o que é para você, seria a cruz. O que é para você a cruz, tá? E é muito, vamos ser menos hipócritas e vamos colocar nós mesmos. A cruz é aquilo que nós temos, não necessariamente a outra pessoa. Porque quando você põe que é outra pessoa, o que acontece? Exime a sua culpa. Você é só um coitadinho. E não, tá? Por quê? Eu conheci um menino que usava droga, e um dia ele tinha saído e voltou. E eu fui lá dar uma dura nele, e ele falou assim: o inimigo se levantou. Gente, o inimigo, ele tá de pé faz tempo, mas ele levanta para cair. O que acontece? O que acontece? Não foi o diabo que enfiou um pouco de cocaína no nariz dele.
Ele foi. Então, é muito fácil você terceirizar a culpa para o diabo, que toda segunda-feira ele está lá no psicólogo falando tudo eu, porque metade das coisas a culpa não é dele, é a nossa natureza que é má. Só que é muito fácil você, ai, Deus me fez assim, tipo, vai ter que engolir. Não. Eu não sei se essa é a cruz que você vai ter que carregar. Se isso é o que você vai ter que mudar na sua vida todos os dias para poder seguir. Eu tenho as minhas questões. E, de repente, cada um tem questões que, de repente, ninguém que convive comigo percebe, mas é uma coisa muito íntima. Eu comigo mesmo e Deus. Então, o que é que você está carregando, deixando de lado para seguir a Cristo? O que é? Então, eu acho que está uma hora. Nós estamos no fim dos tempos, gente. Não pensa que temos muito tempo, mas não temos mais. Não temos mais. Então, está na hora da gente identificar o que é que está me afastando do Senhor, aonde é que eu posso chegar mais perto dele e o que é que eu vou ter que carregar, mas seguindo a Cristo, tá? E aí nós vemos na pergunta 6, a característica do cristão. Sabe o que é o cristão? Foi usada essa palavra lá no livro do Atos, que era um Cristo pequenininho, né? Então, porque a construção verbal, a construção de palavras é diferente da nossa como daquela época, tá bom? Então, vamos lá. E aí ele fala o seguinte, é muito interessante você prestar atenção. Olha, gente, num estudo, nós vamos ter tanta lição, é um capítulo, nós vamos ter tanta lição aqui. Então, vamos lá. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não nos suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Sabe o que acontece muito isso? Muito com crente. Vou falar na boa. Eu quero fazer isso, eu vou me atirar e depois Deus que me mande os recursos. Não, filho. Você tem que ser sábio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tal e tal e tal coisa. Você quer ver? Até num exemplo longe daqui do que Jesus deu, falar uma coisa. A fulana quer casar. Ela quer um marido crente, bom para todo sempre. Aí ela começa a frequentar bar e baile. Quem é o cara que ela vai encontrar lá? Pensa, gente, pensa. Vai encontrar um cientista? Ou você vai encontrar um pingaiada na biblioteca? Ou você vai encontrar, sabe? Então, o que é que você tem que fazer? Aqui ele está falando que uma das características do cristão tá tão ligado que ele sabe o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, fazer planejamento. Jesus está falando de planejamento lá no ano 30. E até hoje a gente vê os coaches, né, ensinando a você planejar. Porque tem que aprender a planejar, inclusive para sua vida financeira de hoje. Tá? Para planejar uma viagem, planejar tudo que você planeja, você já está preparado para o que vem, então para o que pode vir. Então é uma questão de sabedoria. E Jesus está falando aqui, o cristão deve ser coerente e deve ter planejamento das suas coisas, tá? E aí ele usa um outro exemplo. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar e contra ele e com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie uma embaixada pedindo condições de paz. Tá vendo o que ele tá falando? A questão do rei? Se prepara, o exército lá tem 200, leva 5 mil. A hora que o exército vê que você tem 5 mil, ele vem pedir desculpa, tá? E vai fazer a paz, entendeu? É isso que ele tá falando aqui. Quem assistiu o filme 300 é muito interessante, porque mostra um exército de que foi acabando, chegou em 300 pessoas, né? E você vê o final do filme, não vou dar spoiler, mas vale a pena, tá? Falta de organização mesmo. Então, o que é que você está pretendendo? Qual é o projeto da sua vida e que você está indo? Vou na fé. Deus não é obrigado a sustentar uma ideia louca que você teve. Vou deixar na mão de Deus. Foi ele que mandou você fazer? Se Deus te chama para fazer uma missão, não sei aonde, ele vai te dar os meios para isso. Mas uma coisa louca da sua cabeça, você faz a besteira, depois fala, vai lá nas igrejas que tem campanha e vai lá ficar pedindo para Deus consertar o seu projeto, né? Vamos pensar com antecedência. Tanto numa luta como na construção. E vamos falar aqui até outras coisinhas mais, né? Que a gente faz sem calcular o risco. Vamos lá, pergunta 7. O que Jesus disse que é preciso renegar? Vamos lá.
Assim, pois, todo aquele que dentro de vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é que você tem no seu organismo, no seu corpo, na sua vontade, e que para seguir a Cristo você tem que renegar? Ah, eu não tenho nada, gente. Nós vemos tantas pessoas que de repente são viciados em álcool, são homossexuais, que é uma prática que a Bíblia condena. Ah, mas nasceu assim. Você tem que renunciar tudo aquilo que vai te levar para te afastar do Senhor. E o que eu tenho na minha vida hoje que atrapalha uma livre comunicação com o Senhor? O que é? O que é que eu tenho hoje que eu acho que Deus vai ter que resolver porque eu meti o pé pelas mãos, tá? O que é que eu tenho hoje para ser um cristão melhor? O dia de hoje já está acabando, nós estamos de noite, o dia já está acabando. E amanhã tem outro. Qual é a experiência que você vai colocar na balança na hora que você deitar e que você foi orar e você vai ver o que você poderia ter feito melhor, que palavras você poderia ter feito diferente na vida de uma pessoa, qual o seu comportamento, o que você poderia ter feito melhor no dia de hoje. Pega papel e caneta, porque a primeira coisa vai ser difícil, depois você lembrar a primeira, uma, duas, três, quatro, e assim vai. E aí o que você faz? Amanhã eu quero fazer de novo. Eu quero rever com isso, você vai mudando o comportamento, você vai se tornando um verdadeiro cristão, que o verdadeiro discípulo é aquele que renuncia às paixões, renuncia os vícios, porque ele sabe que seguir a Cristo tem muito mais valor para ele. Só que só vai fazer isso quem já teve. Ai, eu adoro aquela música do Santo dos Santos, né? Só vai fazer isso quem já frequentou o Santo dos Santos. Só vai fazer isso aquele que valoriza muito mais estar com Cristo e que sabe que em Deus todas as nossas necessidades são supridas. Tá? Então é tudo uma questão de aonde você está. O que Deus representa na sua vida hoje? O que o cristianismo representa na sua vida hoje? Você é crente só de domingo? Você alimenta o seu corpo 3 vezes ao dia, 3, 4 vezes ao dia. E para sua alma, você está dando apenas um snack? Um lanchinho? Hein? O que é? Como você está alimentando a sua vida cristã? Não temos mais tempo de bobear, não temos mais tempo de brincar. Jesus está às portas. E se ele não nos chamarem todos, ele vai chamando um por um, até a gente se encontrar lá. Então, hoje pode ser o dia que você teve para revirar totalmente a sua vida e hoje eu vou ser um verdadeiro cristão. Mas passou, já chegou o dia, já foi. E amanhã? Amanhã pode ser que você tenha essa oportunidade de novo, tá? Então vamos lá. A última pergunta. O que acontece com o insípido? Eu gosto mais do que do versículo que Mateus escreve, tá? Mas Lucas escreve o seguinte: o sol é certamente bom, o sal. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus descreve que Jesus fala assim: o sal, se for insípido, não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. Eu quero saber o seguinte: você é um crente insípido? Você não pode salgar, você não pode ser demais e não pode ser xoxo. Então, Jesus usa esse exemplo porque assim, é perfeito. Qual tipo de sal você está sendo no mundo? Ai, mas eu não sei, porque eu quero ir pregar nos estádios, fazer que nem Jorge Maia. Peraí, você foi no supermercado hoje, você foi numa farmácia, você atendeu um telefone. Como que você agiu? Você foi um sal na vida de alguém? Ou você, não vou entrar nesse detalhe agora, não vou falar nada de Deus, eles nem sabem que eu sou crente, deixa eu ficar quietinha aqui e eu vou ser crente só no domingo. É uma opção sua. Aliás, nós vimos lá no Apocalipse que vai ter muita gente que vai falar assim, mestre, como que eu vou ficar? E Jesus vai falar, nem te conheço. Uai, mas eu ia na igreja, eu estudava a Bíblia, eu fazia ciclo de oração, eu tinha caixinha de promessa. Então, você era consciente. Você não era convertido. Conversão é o seguinte, todo mundo que dirige, presta atenção, é o quê? Peguei o lugar errado, para e volta de novo. Então, se você não teve esse momento ainda de parar e voltar de novo, e de repente você olha que tudo está errado na sua vida, então, aí na hora de você pegar e decidir que time você quer pertencer. O Evangelho da Maciota, onde está tudo bem, tudo maravilhoso, vinde como está, e se Deus é amor, no fim, todo mundo vai dar certo.
Isso é uma falácia, porque Deus é amor. Venha como está, mas ele também é fogo consumidor e ele não permaneça como está. Então, cada um está no trecho. De repente, Deus está tirando de mim um pecado que, de repente, você não tem e vice-versa. Deus trata cada um de acordo com a sua essência. Então, você não queira medir a santidade, caminhar com Cristo de acordo com a outra pessoa. Está na hora de você ver como eu estou fazendo, em que eu estou me empenhando, o que é que eu estou deixando. Eu estou abençoando a vida das pessoas ou eu estou sendo xoxa? Eu sou snob, eu chego numa festa, vou lá no primeiro lugar porque eu acho que eu sou super servo, eu acho ótimo. Super servo, gente, não tem. Você vê propaganda de culto, tem o super servo. Gente, se ele é servo, ele não é super, hello, tá? Então ainda tem a super santa também. Também as igrejas fazem assim, ó, as porteiras do santo dos santos, né? Então vamos lá. Muito pode ser que você se coloque numa situação dessa e você acaba de achar, mas eu não mato, não roubo, não minto, não me prostituo. Ok, tá tudo zerado. Não. Para cada um, Jesus está tirando alguma coisa. O que é que ele pode tirar de você hoje? Isso é coisa para corajoso. Para, pensa, anota no papelzinho o que Jesus poderia tirar de você hoje. E o que você poderia tirar hoje para seguir a ele. Ah, legal, hein? Faz uma oração, pensa lá, faz uma inspeção na sua cabeça e veja o que você pode deixar hoje. Não pense que conversão é uma varinha mágica, plim, seus pecados foram todos perdoados. Não, você pecou no varejo, então você tem que pedir perdão no varejo, você tem que confessar no varejo. Hoje eu fiz isso, Senhor, me ajuda não fazer mais. E faz um papelzinho para você ver. Se cada dia você fizer isso e tiver uma coisa, em um mês, Deus já transformou você em 30 coisas. Já parou para pensar nisso? Que bom, mas isso é para corajoso, viu? Isso não é para gente covarde, nem os crentinhos assim de plástico, né? Isso aí é para gente que está realmente afim de renunciar tudo, carregar a própria cruz e ir seguindo o Senhor. Amém? E não se esqueça que a gente fala sobre abandonar a família, né? Deixar a família, não é deixar a família que Jesus está falando aqui. Ele não fala para ninguém abandonar a família, mas se as pessoas que te cercam se são totalmente contra o evangelho, então você tem que sair fora. Por quê? Pega esse versículo e acha que é para você sair de casa e a bênção é para você e é toda a sua casa. A salvação é para você e para toda a sua casa. Então, olha na sua casa. Quem tem na sua casa que ainda precisa do amor de Cristo? Começa a orar. E você vai ver. Para de falar de Jesus para ele. Você já deve ter falado muito. Faz o contrário. Fala para Deus dessa pessoa. Começa a conversar com Deus sobre ele. E aí, ó, nossa, como tem coisa legal. Mas eu tenho que mudar meu comportamento, porque agora eu estou servindo de exemplo. Uau, assim que é bom. Todo dia você se for confrontado com um negócio. Não tem coisa mais legal do que isso. No começo, chora, viu? No começo é meio ruim, porque quando Deus sabe, Natan, Davi, né? Davi estava lá e falou para Natan, foi lá, ai, não sei o que, contou a historinha. Nossa, e Natan falou assim: este é você. Então, o que é que você está fazendo que o profeta Natan pode entrar hoje e jogar na sua cara? Então, está na hora da gente começar a deixar e caminhando, vamos caminhando, em glória. Cada vitória, cada coisa que você puder deixar hoje, glória a Deus. Cada pessoa que você puder contagiar, glória a Deus. Cada coisa que você conseguir pedir perdão, se arrepender do que você está fazendo, é isso aí. Seguindo só esses pequenos passos, eu tenho certeza que você tem garantido pelo menos um mês a mais de bênção. Nossa, Kátia, um mês é muita coisa. Faz uma semana. Faz um teste de uma semana e depois me conta. Se eu não vou ver você assim, aleluia, Jesus, você é o máximo. Porque quando nós estamos realmente na presença do Senhor, o que nós temos vontade de fazer é só adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Beijo para vocês. Estudo da semana que vem, o próximo capítulo.